E o terceiro ponto que nós vamos pensar à luz do texto de Filipenses 1 é meu desejo para a igreja. Vemos aqui o desejo de Paulo aos Filipenses, mas eu faço da palavra de Paulo as minhas palavras também. Desta palavra, o meu desejo para a Igreja Batista Prudentina. Acompanhe comigo os versículos de 9 a 11 do capítulo 1 de Filipenses, diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, como é lindo nós vermos o sentimento, como eu estava dizendo, que Paulo ele tem em relação aos filipenses. E o meu desejo, irmãos, é exatamente o mesmo. A minha oração por esta igreja é constante. Como eu falei no primeiro ponto, né, é através da oração que nós dependemos de Deus, que nós clamamos a Deus, que pedimos a vontade de Deus. E eu peço ao Senhor, o meu pedido a Deus é que continue a fortalecer cada um dos irmãos. Que continue a abençoar os irmãos, abençoar esta igreja com o crescimento. Abençoar cada dia com estratégias para que o reino de Deus avance. Cada igreja do Senhor Jesus aqui nesta terra é representante do amor de Deus. E este amor que é dito nesse texto, o amor de vocês aumente. O amor é o maior dom. Nós vemos o apóstolo Paulo, quando está falando dos dons ali em 1 Coríntios, ele destaca o amor como aquele que não vai passar. Todas as coisas vão passar, mas o amor permanecerá. E nós sabemos que nada do que fizermos, se não tiver amor, se nós fizermos qualquer coisa sem amor, não tem valor. Nós precisamos ser movidos pelo amor. O amor a Deus, o amor às pessoas. A palavra de Deus nos diz em 1 João que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que nós temos, ele vem primeiramente de Deus. É um amor que foi demonstrado na cruz. É um amor que nós vemos que é um amor sacrificial. E o nosso maior exemplo é o próprio Senhor Jesus, que se entregou por nós na cruz, que mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso, mas ele tornou-se humano, tornou forma humana, veio à terra e ele se entregou por cada um de nós. E quando o apóstolo Paulo ele fala aqui aos filipenses, ele diz que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Precisamos conhecer o amor de Deus. Precisamos viver o amor. Precisamos ser direcionados por este amor. Precisamos demonstrar este amor às pessoas. Não tem nada mais impactante, irmãos, do que o verdadeiro amor. Do que uma pessoa receber este amor, que um dia cada um de nós recebemos também. Aqui em Capiranga, na nossa plantação de igreja, nós temos sido direcionados por esse amor. O fato de estarmos aqui, de nós abrirmos mão, de estar com os queridos, de estar com a família, muitas vezes de passar algumas privações, tudo isso é por amor a Deus, sendo direcionado por este amor e por amor aos perdidos. Amor a cada pessoa que ainda não conhece a Jesus, nos colocando à disposição para que Deus nos use, para que nós possamos ser instrumento de Deus, para que outras pessoas também conheçam este amor. E o texto diz que nós devemos crescer em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor. Irmãos, quando nós olhamos para as pessoas, direcionados pelo amor de Deus, isso é diferente. Quando nós discernimos as coisas, direcionados por este amor, nós vamos olhar para as pessoas de forma diferente. O Senhor Jesus, como eu acabei de dizer, ele é o nosso exemplo. E quando nós vemos Jesus olhando para as multidões, a palavra diz lá em Mateus, que quando ele olhava para as multidões, ele via pessoas como ovelhas sem pastor. Ele sentia a compaixão daquelas pessoas. Ele agia em favor delas para que elas entendessem
o que é o reino de Deus, o que é o amor de Deus, e que elas entendessem o Evangelho e que elas pudessem se tornar filhas de Deus. O desejo do nosso Senhor, a palavra de Deus diz que Ele deseja que todos os homens sejam salvos. E a estratégia, o meio para a salvação, é através da sua igreja, pregando o Evangelho. Pois é somente através do Evangelho que uma pessoa pode ser salva, através de Jesus Cristo. Mas esta mensagem precisa ser levada por cada um de nós. É nossa responsabilidade. Não somente eu, que fui um missionário enviado por esta igreja, que estou aqui no campo missionário, no interior do Amazonas, mas cada um dos irmãos precisa entender que são missionários, que também tem a responsabilidade de levar este amor, de olhar para as pessoas com o amor de Deus. E Paulo, ele continua, além de discernirmos aquilo que é o melhor através do amor, mas também para ser puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. É o amor de Deus que nos constrange a viver uma vida de santificação, a olhar para Cristo, olhar para o sacrifício que Cristo fez por nós. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, mas Deus demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Este amor, ele precisa nos constranger, para que nós possamos buscar a santificação, para que nós sejamos irrepreensíveis, para que sejamos igreja, para que possamos caminhar junto, para que possamos abrir mão de quem nós somos para viver a vontade de Deus. E Paulo, ele orienta a igreja, por meio deste amor, sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Irmãos, a nossa missão é até a volta de Cristo. Ser igreja, ser cristão, perseverar, amar as pessoas, compartilhar o Evangelho até o dia de Cristo. Sabemos que esta igreja está completando 30 anos, mas vai completar 60, 90, 120, se Cristo não voltar antes. O ano passado eu tive o privilégio de, na mobilização missionária, testemunhar em uma igreja centenária. Irmãos, como é maravilhoso ver o agir de Deus através de uma igreja durante 100 anos. Imagina o dia que a Igreja Batista Prudentina completar 100 anos. Ou Cristo voltar antes, melhor ainda, né? Muito melhor, né? Muito melhor para cada um de nós. Muito mais alegria trará ao nosso coração. Até o dia de Cristo, até a volta de Cristo. E o texto, ele caminha aqui para o final dizendo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tudo vem de Cristo, mas nós precisamos frutificar. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Precisamos ser bênção na vida das pessoas. Cada um de nós, como igreja, precisamos dar frutos. Frutos de justiça, frutos que vêm de Jesus. Precisamos dar testemunho do compromisso que temos com Deus. Precisamos ganhar pessoas para Jesus. Precisamos somar com a nossa igreja, servir na igreja. O nosso chamado é um chamado para servir. Jesus, ele nos ensinou isso. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E cada um de nós estamos aqui para servir também. Servir primeiramente a Deus, mas servir aos nossos irmãos também. E que alegria poder caminhar para o final e ver esse texto dizer, para a glória e louvor de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para louvor do Senhor. Para reconhecermos a bondade de Deus. Para reconhecermos a mão de Deus em todas as coisas. Para tornar Deus conhecido. Reconhecendo que Ele é o autor da nossa fé. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos capacita. É Ele quem usa a minha vida aqui no interior do Amazonas, mas é Ele também que usa os irmãos aí na cidade de Presidente Prudente. E que nós juntos possamos caminhar como igreja do Senhor Jesus, para louvor e para a glória de Deus. Amém? Um forte abraço a cada um dos irmãos. Estamos com saudades, não vemos a hora, né? Estamos contando
os dias, os meses do momento em que estaremos juntos novamente. Nessa data, o ano passado, estávamos juntos no aniversário da igreja. E o nosso desejo é sempre estar junto com os queridos, né? É sempre bom estar próximo da família de Cristo mesmo. Estou falando de cada um dos irmãos. Claro que os nossos pais, nossos irmãos também. Mas estar com a igreja é sempre uma alegria. Deve ser um prazer para cada um de nós caminharmos como igreja. E que Deus use a minha vida, use a sua vida. Continue usando a nossa igreja para louvor e para a glória do seu nome. Que Deus continue os abençoando. Um forte abraço.